Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jaqueline de Literatura e hoje a gente está aqui para falar de mais um conto da obra Ânsia Eterna de Júlia Lopes de Almeida. Hoje nós vamos falar do 14º conto, que se chama Esperando. Esse conto é narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente, ou seja, um narrador que tem acesso aos pensamentos, sentimentos e emoções da nossa protagonista. A protagonista é uma mulher jovem, alegre, educada, simpática, recém-casada, né? Trata-se de um casamento de pouco mais de um ano. E ela está na sua casa, então esse é o espaço do conto, esperando o marido chegar e preparando o jantar. Na verdade, ela está dando ordem aos empregados. O conto começa com um diálogo entre ela e a criada. Ela questiona por que a criada não está usando um avental que ela havia bordado. Ela reclama do cabelo caído na testa e diz para a criada que ela não gosta do cabelo caído na testa. Depois ela entra na cozinha, vai questionar o cozinheiro, né? Vai dizer que o rosbife não tá muito bom, vai perguntar se a sopa tá pronta, vai dizer que as ervilhas estão com cheiro de queimado. E aí o cozinheiro diz que não, que aquele cheiro era das ervilhas mesmo, né? Do cozimento. E ela vai lá e prova e diz que tá ok. Então ela tá muito preocupada com as minúcias. Ela volta até a sala, ajeita a mesa, os detalhes, tá preocupada com a sua aparência, então ela vai até o quarto, troca o colar, coloca um outro laço no cabelo de outra cor, muito preocupada com os detalhes para agradar e estar aprazível a esse marido que vai chegar do trabalho. Então nós percebemos aí uma sutil crítica, né, a essa mulher que não tem uma vida própria e que vive em função deste marido, de agradá-lo, em função do casamento, o que era muito comum às mulheres da época, sobretudo dessa classe social mais elevada. Bem, o fato é que o marido não chega, o marido está atrasado. E aí ela começa a ficar aflita. Então ela vai à janela, então ela já tinha trocado o laço do cabelo, pensado num outro colar, arrumado os detalhes da mesa. Aí ela vai à janela, percebe um bonde chegando e o Luiz não vem. Aí ela já percebe que o Luiz já está atrasado. Ela percebe também o vizinho chegando, o Ramos carregando embrulhos, e ela chega a pensar, a esposa do Ramos é mais feliz que eu, porque ele não chega atrasado. Então ela começa realmente a se comparar. Até o momento que, devido ao atraso, ela começa a cogitar a possibilidade de o Luiz ter uma amante. E ela começa a ficar muito aflita e muito nervosa e receosa de que ele realmente esteja se encontrando com um amante, enfim, em virtude disso, está atrasado. É importante a gente lembrar que nós estamos falando do final do século XIX, século XX, então não havia celular nessa época e não havia como essa mulher entrar em contato com o marido. O fato é que o jantar não é servido, o narrador chega a fazer um comentário de que ela estava com fome, mas a fome acabou passando, ela também não janta. Chega um outro bonde, ela vai lá, se debruça na janela e nada do marido chegar. Até o momento em que ela começa a pensar que aconteceu uma desgraça com o Luiz. O Luiz deve ter sofrido um acidente, né? Ela começa a ficar muito aflita com essa possibilidade. Já se passaram praticamente 2 horas, nada do Luiz. E aí ela pensa realmente na possibilidade de um acidente. E começa a ficar muito nervosa, trêmula, até o momento em que o Luiz chega. Quando o Luiz chega, ela vai muito aflita ao encontro dele, desesperada, e ele diz: o que foi, Mimi? Você está transtornada. E só aí é que a gente vai ter um nome, que é um apelido, na verdade, né? Dessa protagonista, que é a Mimi. E aí ela questiona: por que você demorou tanto? Aí ele falou: não aconteceu nada de extraordinário. E é melhor você ir se acostumando. Muitas noites você terá que jantar sozinha. E aí cai a ficha dela, porque ela percebe que realmente acabou o período, e essas são as palavras que o narrador utiliza, acabou o período da lua de mel. Ela se dá conta da realidade do casamento, que é esperar aquele marido chegar, e muitas vezes ele não vai ter um horário fixo, não vai chegar. Então, aí está a sutil crítica, a vida da mulher em função deste homem, né? E muitas vezes, e esse homem com uma vida à parte, com uma vida de negócios, com uma vida de trabalho, uma vida fora de casa. E ela naquele reduto, naquele mundinho do lar, né? Dos cuidados domésticos com a casa, enfim.
e do autocuidado para poder satisfazer esse marido, né? Então a crítica é muito sutil. Bem, quando o conto acaba, aí a gente tem esse comentário, né? Enquanto ele expunha o motivo de sua ausência, ela via magoada extinguir-se a lua de mel do seu casamento. E aí o narrador diz que as frases que o marido havia falado é preciso acostumar-te. Terás muitas vezes que jantar sozinha. Caem como um sino que soa baladas fúnebres. Essas frases são com uma entonação fúnebre, porque ela se dá conta que essa é a vida dela. Então assim acaba o 14º conto. Até a próxima, gente. Um beijo.